Capítulo 6, que o título dele é Me solte! Me solte! Berrava Polly. Não estou segurando em você, respondia Diggory. Suas cabeças, em seguida, surgiram do poço, e mais uma vez a luminosa quietude do bosque entre dois mundos os envolveu. Parecia ainda mais cheio de vida, mais cálido e mais tranquilo. Depois dos destroços deteriorados de Charn, se lhes fosse dada a oportunidade, de certo teriam se esquecido de quem eram, de onde vieram, teriam se estendido no chão, deleitando-se, meio adormecidos, a escutar o crescimento das árvores. Dessa vez, porém, uma coisa os manteve mais acordados do que nunca. Logo que pisaram a relva, descobriram que não se achavam sós. A rainha, ou feiticeira, tinha viajado com eles, agarrada aos cabelos de Polly. Por isso gritavam, me solte. Isso vinha a provar uma outra coisa sobre os anéis. Tio André nada informara a respeito para Diggory, porque também ignorava o fenômeno. Para mudar de um mundo para o outro, trazido pelo anel, não era preciso usá-lo ou tocá-lo, bastava tocar a pessoa que estivesse em contato com ele. O anel funcionava como um ímã. Se você agarrar um alfinete com um ímã, pode puxar outros alfinetes em contato com o primeiro. Mas no bosque a rainha Jade não era a mesma. Para começar, estava muito mais pálida. Tão pálida que mal lhe sobrava alguma beleza. Curvada, parecia ter expressão opressa, coisa assim, como se o ar local a sufocasse. Já não dava medo às crianças. Solte meu cabelo! Solte o meu cabelo! Esbravejou Polly. Solte logo o cabelo dela! Gritou Diggory. Ambos caíram em cima da rainha e livraram os cabelos de Polly. Em poucos segundos estavam agora mais fortes do que ela, que tinha uma expressão de terror nos olhos. Depressa, Diggory, disse Polly. Vamos trocar os anéis e mergulhando logo que nos leva para casa. Socorro, socorro, tenho pena de mim! Suplicou a feiticeira com uma voz fraca, enquanto cambaleava ofegante na direção deles. Levem-me também, se me deixarem aqui, será uma crueldade, um crime de morte. Trata-se de uma razão de Estado, falou Polly com menoscabo. A mesma razão pela qual você assassinou aquela gente toda lá no seu mundo. Depressa, Diggory. Colocaram os anéis verdes, mas Diggory disse, que maçada. O que vamos fazer? Mesmo sem querer, sentia uma pena. Uma certa pena da rainha. Não banque o idiota, disse Polly. Aposto 10 contra 1 que ela está fingindo. Venha logo. Os dois pularam no lago. Polly ainda pensou. Que ideia genial ter marcado o lugar. Mal tinham saltado, Diggory sentiu que dois grandes e gélidos dedos haviam pinçado sua orelha. À medida que afundavam e as confusas formas do nosso mundo começavam a surgir, a garra dos dedos apertava mais. Pela vista, a feiticeira estava recuperando as forças. Deu tapas e chutes, mas não deu nada. Já se achavam no estúdio do tio André, que lá estava olhando boquiaberto a estranha criatura que Diggory trouxera de além mundo. E era mesmo de abrir a boca. A feiticeira vencera a languidez do bosque entre dois mundos. No nosso mundo, com as coisas de sempre ao redor, a rainha era impressionante. Em Charn já parecera alarmante. Em Londres era de meter medo. Só agora fazia uma ideia exata do tamanho da mulher. Nem chega a ser humana, pensou Diggory, olhando para ela. Devia estar certo, pois se diz que é sangue de gigante da família real de Charn. No entanto, a altura da rainha não era nada comparada à sua beleza, impetuosidade e selvageria. Parecia 10 vezes mais cheia de vida do que a grande parte das pessoas que a gente encontra em Londres. Tio André, inclinando a cabeça, esfregando as mãos e abrindo os olhos, parecia um coelho aquado. Melhor ao lado da feiticeira, mas parecia um camarão. Pois apesar de tudo, como Polly observou mais tarde, qualquer semelhança entre ela e ele, qualquer coisa na expressão do rosto, era o olhar dos bruxos, a marca que Jade não encontrou na face de Diggory. Pelo menos uma vantagem havia em ver os dois reunidos. Não se podia mais ter medo de tio André. Assim como não se tem mais medo de minhoca depois de estopar com uma cascavel, ou medo de uma vaca depois de estopar com um touro bravo. Bah, disse Diggory pra si mesmo. Feiticeiro? Ele não dá nem pra enganar. Ela sim é pra valer. Tio André continuou a esfregar as mãos e a curvar a cabeça. Procurava uma coisa bem delicada para dizer, mas a boca estava seca como o chafariz de Charles. Não conseguia falar se
Não conseguia falar. Seu experimento com os anéis, como dizia ele, estava sendo um sucesso muito desejável, apesar de estar metido em magia há anos. Sempre reservara as missões perigosas para outras pessoas. Nada parecido lhe acontecera até então. Jades falou. Já falou. Ai, Jades falou. Não muito alto. Mas alguma coisa na sua voz fez a sala estremecer. Onde está o feiticeiro que me convocou a este mundo? A minha senhora, arquejou tio André. É uma honra excelsa, encantador prazer de acolher se ao menos o mínimo servo fosse antes avisado da vossa real chegada. Onde está o feiticeiro, idiota? Perguntou Jades. Minha senhora, espero que a senhora tenha perdoado quaisquer liberdades que porventura essas crianças levadas tenham tomado diante de tão augusta presença. Posso assegurar-lhe. Você ainda? Disse a rainha numa voz ainda mais aterradora. Com a pássara cruzou a sala, apanhou um punhado do cabelo cinzento do tio André e empurrou a cabeça dele para trás. Examinou-lhe o rosto, demoradamente, enquanto o velho piscava os olhos e molhava os lábios o tempo todo. Por fim soltou-o tão abruptamente que ele rodopiou de encontro à parede. Sei que tipo de feiticeiro é você, disse a rainha com desprezo. Fique firme, animal, e pare de rebolar como se estivesse falando com gente de sua laia. Como aprendeu magia? Sangue real, posso jurar que você não tem. Bem, realmente, real, no estrito senso da palavra, não tenho. Voltou a queixar o tio André. Não precisamente ser real, senhora. Os Ketterley, contudo, pertencem a uma velha família, a uma tradicional família. Basta, disse a feiticeira. Já sei o que você é. Não passa de um feiticeiro de meia tigela que só opera por meio de livros e fórmulas. Não há um pingo de magia verdadeira em seu sangue. Gente de seu tipo foi varrida no meu mundo há mais de 1000 anos. Aqui, entretanto, concedo que você seja meu servo. Será uma honra, uma grande aventura, senhora, poder prestar-lhe qualquer serviço. Leite que já chega. Você fala demais. Preste atenção em sua primeira tarefa. Estamos numa grande cidade, estou vendo. Vai buscar uma carruagem triunfal, ou um tapete voador, ou um dragão em boa forma, ou qualquer coisa habitualmente usada pelos nobres de sua terra. Leve-me depois a lugares onde eu possa obter vestidos de joias e escravos dignos da minha alta posição. Amanhã começarei a conquistar o mundo. Eu vou correndo buscar um cabriolé, disse o ofegante de André. Espere, disse a feiticeira, que a sombra da traição nem passe pela sua cabeça. Meus olhos enxergam através das paredes e dentro do espírito dos homens, e estarão dentro de você em todos os lugares. Ao primeiro sinal de desobediência, rogo-lhe esta praga, onde se sentar será como ferro em brasa. Quando se deitar, invisíveis blocos de gelo pousarão em cima de seus pés. Agora vá. O velho saiu como um cachorro com o rabo entre as pernas. As crianças temiam agora que já quisesse ajustar as contas pelo que correra no bosque. No entanto, a rainha nunca mais mencionou o assunto. Eu acho, digo ele também, que a mente dela era de um tipo que jamais se lembraria daquele lugar calmo. Você poderia levar lá para lá várias vezes e deixá-la por um longo tempo, que ela continuaria sem lembrança nenhuma. Agora que ela estava sozinha com as crianças, nem notava a presença delas. Ela era assim mesmo. Em Charne, queria usar Diggory e não deu a mínima atenção a Polly. Agora que tinha André nas mãos, pouco se importava com Diggory. As bruxas, em geral, são assim. Não estão mais interessadas nas coisas ou nas pessoas, mas na utilidade eventual dessas. São de um espírito prático e implacável. Fez-se silêncio na sala por 1 ou 2 minutos, mas pelas pancadas do pé de Jades no chão, via-se que sua impaciência crescia. Por fim falou, como para si mesma. Que andará fazendo aquele velho maluco? Devia ter trazido um chicote. E sem olhar para as crianças, saiu como um pavão à procura de tio André. Opa, exclamou Polly, respirando aliviada. Tenho que ir já para casa, é tarde para burro. Está bem, mas volte o mais cedo que puder, disse Diggory. Não pode haver nada mais medonho do que ter essa mulher aqui em casa. Temos de combinar um plano. O problema é seu. E também do seu tio, foi ele que começou a confusão toda. Está certo, mas você volta? Não vai me deixar sozinho numa enrascada destas. Vou para casa pelo túnel, disse Polly com bastante frieza. É o caminho mais rápido. Se quer mesmo que eu volte, não acho que está na hora de pedir desculpa? Desculpa? Mulher, fogo? O que eu fiz? Oh, nada. É claro.
respondeu Polly com sarcasmo. Só torceu-me o pulso como uma saca-rolha. Só deu uma martelada no sino como um imbecil de fivela. Só abancou o bestalhão deixando que ela agarrasse em você lá no bosque. Só isso. Oh, exclamou Diggory muito surpreso. Muito bem. Desculpe, reconheço a culpa de tudo. Já disse desculpe, mas por favor, volte. Estarei frito se você não voltar. Não vejo o que poderá acontecer com você. Acho que é seu tio André quem vai sentar nas cadeiras quentes. Não é isso, Polly. Estou preocupado com mamãe. Imagine só. Se aquela coisa aparecer no quarto dela, a mamãe morre na certa. Ah, agora estou entendendo, disse Polly em outro tom de voz. Perfeito. Pazes feitas. Volto se puder, só que tenho medo de ir. E esgueirou-se pelo túnel. O lugar escuro que fora uma aventura poucas horas antes parecia agora um lugar manso e doméstico. Voltemos ao tio André. Seu velho coração ia tuque. Quando ele desceu os degraus do sótão, dando pancadinha na testa com um lenço, chegou ao próprio quarto no andar de baixo e trancou-se. A primeira providência que tomou foi buscar do guarda-roupa uma garrafa e um cálice, mantidos ali fora da vista policialesca da tialeta. Serviu-se de uma dose heróica da heróica bebida e bebeu de um gole igualmente heróico. Depois respirou profundamente. Palavra, falou para si mesmo, estou inteiramente. Que coisa louca, na minha idade. Bebeu de um gole outro cálice de heroísmo e começou a mudar de roupa. Um colarinho muito alto, muito reluzente e muito duro, desses que mantinham o queixo erguido o tempo todo. Um colete branco todo trabalhado, a corrente do relógio de ouro atravessando de lado a lado. Uma sobrecasaca que ele usava somente em casamentos e enterros, a cartola muito bem escovada, apanhou uma flor no vaso colocada ali por tialeta, prendendo a lapela, procurou um lenço limpo, um lenço excelente, impossível de se encontrar hoje em dia, deixando cair nele algumas gotas do que se chamava frasco de cheiro, atarrachou o monóculo de fita preta diante do olho e foi olhar-se no espelho. As crianças são bobas de um jeito, os adultos de outro. Naquele momento, o tio André estava começando a ficar bobo ao jeito dos adultos. Como a feiticeira não estivesse com ele na mesma sala, já se esquecera do quanto ficara aterrorizado, passando a pensar no quanto ela era deslumbrantemente bonita. Ficou repetindo para si mesmo: que mulher, que criatura impressionante. Também tratara de esquecer que foram as crianças que trouxeram a criatura impressionante. Sentia-se como se ele próprio, por sua força mágica, tivesse trazido uma mulher de um mundo desconhecido, mirando-se no espelho dizendo: André, garoto, você está diabolicamente conservado para sua idade. Um homem de aparência muito distinta, cavalheiro. Veja você, o tonto do velhote estava de fato começando a imaginar que a feiticeira ficaria apaixonada por ele. Provavelmente os 2 goles ajudavam a sustentar a sua opinião. E as melhores roupas também. Mas, enfim, sempre fora vaidoso, como um pavão. Foi só por isso que se fez. Abriu a porta, desceu as escadas e mandou a empregada procurar um cabriolé. Todo mundo podia ter uma porção de empregadas naquele tempo. Na sala de visitas, como esperava, encontrou tia Leta. Estava ajoelhada, muito entretida em remendar um colchão. Ah, minha irmãzinha querida, disse tio André. Eu tenho disso aí. Só queria que me prestasse umas 5 libras por aí. Não, meu caro André, respondeu tia Leta com sua voz inflexível. Se ergueu os olhos do trabalho. Já disse a você mais vezes que não te empresto dinheiro. Por favor, mano, não complique. É de importância transcendente. Ficaria numa situação terrivelmente embaraçosa. Se, André, disse tia Leta fitando, você não tem vergonha de me pedir dinheiro emprestado? Escondia-se toda uma comprida e aborrecida história de gente grande atrás daquelas palavras. Basta você saber o seguinte. Tio André zelava pelos negócios de tia Leta, como nunca trabalhou e gastava muito com charutos e conhaque, os quais a irmã sempre pagava, conseguiu deixá-la mais pobre do que era 30 anos antes. Minha querida, você não está entendendo o caso que eu tenho umas despesas extraordinárias hoje. Sou forçada a levar a passear. Levar a passear quem, André? Uma estrangeira que acabou de chegar da mais alta distinção. Da mais alta asnice. Há 1 hora que a campainha não toca. Nesse momento a porta escancarou-se. Tia Leta virou-se e com o maior assombro viu ali parada uma imensa mulher esplendorosamente vestida de braços nus e olhos chamejantes. Era a feiticeira. Assim terminamos esse capítulo aí, o capítulo 6. E como eu disse antes, o nome do capítulo
É,